Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e muito obrigado por você se juntar a mim. Esses dias eu tava navegando por Reels e aí eu tive aquele insight, né? Por que tá todo mundo vivendo a mesma vida? Porque eu percebi um padrão na própria criação de conteúdo de, tipo, todo mundo querendo correr, todo mundo fazendo o mesmo tipo de esporte, todo mundo vestindo o mesmo tipo de roupa, sabe? E aí eu lembrei de uma discussão que eu tive com a minha professora de marketing na faculdade de administração sobre a teoria do René Girard. Ela defende muito a teoria do Kotler e eu defendia muito a teoria do René Girard. E aí a gente teve essa discussão e aí acabou percebendo que é um pouco dolorido para o ser humano a gente admitir que a gente não é original. Por quê? Qual a teoria que o Girard defende, tá? Você não quer o que você quer por causa de quem você é. Você quer o que você quer porque as pessoas que você deseja ser têm. Isso ele denomina como desejo mimético. E aí é um pouco intuitivo porque a gente vai lembrar do Labubu. E eu pergunto que diabos é um Labubu? Até hoje eu não sei, mas eu sei que as pessoas no TikTok queriam muito um Labubu pra botar na bolsa, pra botar na mochila, pra botar no chaveiro, entendeu? Por que as pessoas ficariam horas em uma fila pra comprar um tijolo de $30? Por que as pessoas vão utilizar uma calça skinny? Entendeu? Que vai dificultar a própria mobilidade. E eu não tô te julgando porque eu já fiz coisas dessa forma, tá? Mas a pergunta é por que tá todo mundo querendo ir pro Japão? Por que tá todo mundo querendo ir pra Cabo Verde agora porque Cabo Verde fez uma Copa excelente? Entendeu? Então o desejo mimético ele não só trata dos objetivos, mas ele trata do que a gente está perseguindo, da nossa carreira, do que a gente está buscando, do que de fato a gente está competindo, com quem a gente está competindo, com quem a gente está invejando, com quem a gente vai dormir, quem a gente vai se relacionar, os seus valores, seus sonhos, seu estilo de vida. E é sobre perceber que a versão de si que você está perseguindo silenciosamente nos últimos anos, isso não veio de você. Então nesse vídeo eu quero decompor essa ideia, essa teoria do Girard e eu quero compartilhar com você algumas estratégias que eu estou utilizando na minha própria vida para tentar viver uma vida antimimética. E aí eu criei esse documento aqui escrevendo e fazendo algumas pesquisas para a gente poder bater esse papo aqui nesse vídeo do YouTube e a gente poder aprender junto e eu compartilhar algumas coisas que estão acontecendo e o que eu vejo nesse cenário como um todo, sabe? E aí primeiro a gente tem que perceber que nada disso é novo, tá? Nada disso é novo. O ser humano já vem emulando o desejo de outros desde a época das cavernas. Só que o ponto de diferenciação é que nessa época, a gente se comparava com 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas no máximo. E essas pessoas eram da nossa própria aldeia. Então, a gente sabia o que a gente estava querendo lutar, o que a gente sonhava, a gente olhava para o coleguinha do lado. Então, eram as pessoas ali que a gente ia para a escola, as pessoas que talvez a gente seria enterrado junto com elas, as pessoas que os seus filhos se casariam entre elas mesmas na aldeia. E seria esse ciclo de influência. Mas nos últimos 15 anos, tudo mudou. Tudo mudou por causa da aldeia que cresceu absurdamente. E essa aldeia hoje vem com o algoritmo, né? Então, devido ao comércio global, às viagens intercontinental e à facilitação de tudo isso com o algoritmo, hoje você tem 5 bilhões de pessoas para você poder se comparar, onde que o algoritmo olha e classifica de acordo com quão boa elas são pelo que elas estão fazendo. Então, o ponto aqui é que antes de você acordar, você pega o teu telefone, você já está sendo bombardeado por milhares de anúncios, que isso é mais do que você ir em um shopping, entendeu? E via aquelas lojas. Você já está com um consumo de conteúdo em massa, antes de você levantar da cama. Por isso que eu falo que o conteúdo massivo é ruim. Eu, Edson, odeio isso. Odeio conteúdo massivo. E eu não estou falando aqui para você fazer um detox, mas estou falando que desacelerar alguns segundos é extremamente importante para que você tenha e trate não só da atenção, mas trate dos objetivos futuros. Porque eu não quero que você chegue aos 40 anos e não viu esse vídeo até o final e perceba que toda a sua vida foi por água abaixo. Eu não quero isso para minha própria vida, porque eu vejo pessoas no meu cotidiano, do meu dia a dia, que viveram a vida moldada no que as outras pessoas queriam para elas. Não tinha um significado de vida. E hoje está com 35, 40 anos, e eu acho que é relativamente novos, mas eles acham que o tempo deles acabaram para inovar, para fazer uma coisa diferente. Então, aqui o ponto é, perseguindo alguma visão de si que foi implementada, né, aos terceiros. E isso é ruim para a gente. Porque eu acredito que quanto mais nível de consciência a gente tem da paisagem digital, do que está acontecendo na rede social, o que está acontecendo no digital, a textura do digital, né? A gente percebe que a gente consegue ter uma agência maior sobre a nossa vida. O que seria agência, né? Um autocontrole maior sobre a nossa vida, sobre o nosso desenvolvimento, né? Sobre o que a gente quer. Porque quando a gente vai ver isso, a gente tem que entender a teoria do Girard por completo. Eu vou tentar ao máximo, pessoal, explicar essa teoria, o porquê que é dessa forma, tentar te mostrar o por trás das coisas, porque a gente acha que o desejo é algo linear, né? Então ele tem início, meio e fim, mas não. O desejo, ele é um triângulo.
um triângulo como, né? Existe o sujeito, que basicamente é aquele que deseja, então é você, que está do outro lado, trazer esse exemplo. Tem um modelo medidor, que é aquela terceira pessoa, que é a pessoa que mostra que aquele desejo é bom. Então, seria um influenciador, por exemplo. E o objeto, que seria, sei lá, um iPhone. Então, você está vendo o influenciador tirar a foto, né, no Instagram com o iPhone. E aí você deseja ter esse iPhone. Então, esse seria o triângulo do desejo, tá? O objetivo do nosso desejo está entre nós. A gente acha que é isso, mas não. É, portanto, que a frustração que acontece na nossa vida, com o nosso desejo, com as coisas que acontecem, ou motivação que a gente sente, baseia-se na distância, na lacuna, que seria essa lacuna aqui do meio, ó. Então, seria a lacuna do meio do cérebro ali, né? Então, entre o nosso desejo, o objeto que a gente quer, e onde a gente está, existe um espaço de tempo, né? Então, traz aqui a caneta, né? Então, aqui está meu dedo e aqui tem esse espaço de tempo, aqui tem você e aqui tem o objeto que você quer. Então, para você chegar nesse objeto, você tem que fazer ações no seu dia a dia até chegar nesse objeto. Só que a gente está olhando sempre assim, daqui, da onde que a gente está, para cá. Então, acontece que a gente se sente frustrado. Por isso que a nossa geração, a minha geração, a geração Z, é tão frustrada. Porque a gente já nasceu olhando a tela do telefone e se comparando com as pessoas do telefone. Então a gente deseja coisas que estão distantes da nossa realidade. Eu não vi muitas pessoas, na época dos meus avós, que tinha 20 anos e já era multimilionário. Então não tinha como meu avô se frustrar. Mas eu vejo 15, 20, 30 moleque que tem 20, 25, 16 anos que já fatura milhões, entendeu? Então eu vou me comparar, entre aspas, com eles. Então, trazendo um exemplo, né? Como o Girard fala, ele fala que existe essa terceira pessoa. Então, a gente trazendo o exemplo aqui do tijolo de $30, né? Cara, ninguém quer comprar um tijolo de $30. Mas quando a gente vai olhar a comunidade do hype, essa comunidade do hype, as pessoas falam que é importante você ter um tijolo de $30 da Supreme. Porque é importante para o streetwear. Para aquela comunidade específica. Então, eles ensinam e mostram que você também tem que querer ter aquilo. Porque eles... A comunidade é o medidores e você quer seguir aquele ideal. Você quer seguir aquilo. Então você desenvolve esse desejo e quer comprar um tijolo de $30. Então é isso. Então a gente pode ter aqui também outro caso clássico, que é aquela pessoa que na escola era feia, né? Na universidade era feia, então havia uma pessoa que você não tinha tanto desejo, não tinha tanta atração. E aí ela não era bonita, não era pessoa bonita, não era pessoa interessante. E em algum momento talvez teve a transição. Exemplo, da escola, que ela era feia, para a faculdade, né? E aí do nada, a vida profissional dessa pessoa muda, a vida pessoal dela muda, ela tem um glow up, ela começa a brilhar, a entender que a autoestima dela é importante, e ela começa a receber a atenção das outras pessoas. E aí do nada, você que via ela como feia, desperta um desejo e um interesse interno por essa pessoa que você fala, opa, espera, realmente essa pessoa é bonitinha, né? Essa pessoa é interessante. Eu acredito que já aconteceu isso com você. E aí a gente percebe que isso é desejo mimético. Porque você está desejando essa pessoa a partir do olhar dos terceiros, de outras pessoas. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos clássicos, que seria o Michael B. Jordan e o Vinícius Júnior. Por que o Vinícius Júnior, para muitas pessoas, ele é considerado feio, e o Michael B. Jordan, para outras pessoas, é considerado talvez o 5º homem mais bonito do mundo da atualidade? Por que isso acontece? Sendo bem sincero, em qualquer esquina que a gente vai aqui na Bahia, a gente encontra o Michael B. Jordan. Só que não tem as pessoas falando que ele é bonito, que ele é interessante, que ele gera desejo. Não tem o interesse de terceiros nessa pessoa. A partir do momento que esse cara que eu acabei de ver na esquina vira um influenciador e tem várias pessoas desejando ele, vai ter as pessoas desejando essa pessoa. Então, por que o Vinícius Júnior, hoje, depois dele se relacionar com a Virgínia, tem muitas mulheres que olham ele com o olhar, talvez ele tenha algo aqui que é interessante, talvez ele seja engraçado, e isso acaba quebrando um pouco dessa característica feia que ele tem, né? Que as pessoas falam. Então, por que existe isso? Porque isso é desejo mimético, entendeu? Isso é desejo mimético. Então, a próxima camada disso é meio desconfortável, porque eu quero que você reconheça a verdade nela, tá? Então, surge que queremos o que queremos porque a gente não é essa pessoa. A gente quer ser essa pessoa, entendeu? E é por isso que queremos as coisas que queremos. Então, por que as mulheres querem o Michael B. Jordan? Porque tem mulheres que elas desejam ser, já teve um Michael B. Jordan, ou desejam ter ele. Então, é aqui que começa a gerar a insatisfação, porque achamos que porque essas pessoas são bonitas, ou porque elas são financeiramente bem-sucedidas, ou porque são isso ou aquilo,
que elas têm qualidades internas que buscamos. Então, a gente, como ser humano, a gente quer se sentir amado, queremos se sentir profundamente conhecidos, queremos nos sentir, né, visto por essas pessoas, queremos nos sentir respeitados, queremos nos sentir que a gente quer na nossa essência e vemos essa pessoa, esse modelo, esse medidor e assumimos que eles têm esses itens que a gente está desejando. Então, a gente vê que eles estão sendo, sei lá, dirigindo uma Lamborghini ou comprando um tipo X de marca de maquiagem ou tá comprando uma garrafa de água que custa R$50, ou tá comprando tijolo da Supreme usando uma calça X. Então, o que seja que essas pessoas estão usando? É assumir que, porque eles estão fazendo isso, se eu fizer também, se eu prosseguir esses objetivos que eles também estão prosseguindo, eu também terei esses traços de caráter que essas pessoas têm. Então a gente vê isso muito no mercado digital, do marketing digital, com a era da ostentação. Então, era uma pessoa jovem que mostrava que comprou uma Mercedes, que comprou uma Lamborghini, que tinha faturado R$100 mil, que tinha faturado R$1 milhão no lançamento. E aí mostrava isso no Stories, mostrava isso no Instagram. E a gente via aquilo e falava, nossa, ele é da minha idade, eu também consigo fazer isso. Então, isso gerava o desejo mimético na gente. Porque a gente queria ser igual a essa pessoa. Mas a gente não sabia de tudo que estava acontecendo. Então, agora a próxima camada é os tipos de medidores. Então, existe o medidor externo, que é os medidores de distância, que são a celebridade, as figuras históricas. Então, são pessoas que a gente vai admirar, a gente vai sentir que não está competindo diretamente com essas pessoas. Então, você não tem como competir com o Michael Jordan, você não tem como competir com a Taylor Swift, com Kobe Bryant, você não tem como competir com Jesus Cristo, com Buda, mas você vai admirar essas pessoas, você vai entender que elas estão em um nível acima de você. Então, você não tem uma rivalidade agressiva com elas. Você só olha elas com um olhar de admiração. Agora, quando a gente vai para a medição interna, aí já fica um pouco complicado, porque são colegas, vizinhos, amigos. Então, como eles estão ao nosso alcance, você sente que está competindo diretamente com essa pessoa, mas que é uma competição de soma zero, entendeu? Todos aqueles sentimentos psicológicos desagradáveis de inveja, né? A autoconsciência, a dúvida, a frustração. Por que você sente que está competindo contra essas pessoas para acessar os mesmos recursos e ter a mesma qualidade que elas têm? Então o seu cérebro quase que percebe que isso é como se fosse um jogo a soma zero. De fato, você está competindo, mas você não sai do lugar e você vê a outra pessoa saindo do lugar. Porque você não está fazendo as ações necessárias para chegar naquele objetivo e ela está fazendo. E aí você percebe que esse objetivo não é seu. Porque talvez você não tenha a capacidade de fazer o que aquela pessoa está fazendo. Então o que acontece é que as mídias sociais destruíram completamente essa dinâmica. Enquanto antes você se comparava com pessoas da sua cidade, pessoas do seu bairro, pessoas com que você via no ensino médio, agora a internet, as mídias sociais lhe dão acesso a centenas de milhões de influenciadores e diferentes caminhos que você pode seguir na sua vida. Antes, meu pessoal, a gente via que você poderia ser um médico, um advogado, um dentista, um nutricionista. Hoje não, você pode ser um copywriter, um designer, você pode ser um analista de sistema, você pode ser um gestor de mídias sociais, você pode ser gestor de tráfego, você pode cuidar simplesmente de ser um designer de foto de Instagram. Antes você não sabia, então são vários caminhos que te faz chegar no objetivo específico e aí você fica perdido. Então você consegue ver todos os dias o que essas pessoas estão tomando de café da manhã, o que elas estão fazendo na terça-feira à tarde, onde estão indo jantar, o que elas estão fazendo, como é que é o banho delas. Você consegue ver isso, né? Com os rituais que elas estão fazendo pela manhã, você consegue ver tudo, porque essas pessoas estão postando. E aí você começa a se comparar. Entendeu? Então aqui, eu tô tomando uma água em um copo qualquer, entendeu? E é isso. Talvez você tenha um copo melhor na sua casa. Ou talvez você não tenha um copo na sua casa. Então, eu não sei. Então você consegue ver que todas essas coisas, honestamente, é informação demais para a nossa cabeça, para o nosso cérebro. E isso traz todos esses medidores que a gente estava falando que é fora do seu mundo, sabe? É fora de nós mesmos. Está medindo internamente, que são as pessoas dos nossos ciclos, e, portanto, você acaba se sentindo constantemente que está competindo contra essas pessoas, todas as pessoas, todos os dias. Para mídias sociais, não é como se a gente estivesse competindo, sei lá, com aquele Jenner, com o Mr. Beast, certo? Mas essas pessoas, embora sim a internet e as mídias sociais tenham feito Neymar, Messi, Mr. Beast, aquele Jenner, permite que você os assistam nas mídias sociais, mas você ainda sente uma distância e não sente que você está próximo a eles. Então ainda existe essa distância, então você não compete diretamente com eles. Então, quem tem essa agência de marketing multimilionária, um menino que está fazendo 100 mil nas redes sociais, né? A pessoa que está namorando aquela garota loira, bonita, de Nebraska, o cara rico que a mocinha está namorando, a influenciadora, isso é suficiente para você entender que talvez eu possa chegar nesse lugar.
E aí você começa a se comparar. Então se você é uma garota, pode ser que a garota que tem 8 mil seguidores no Instagram, que mora na sua cidade, está fazendo pilates, comendo nesses restaurantes legais e indo a uns cafés bonitos, você está competindo com ela, porque você também queria viver essa vida. Ela está recebendo lá os produtinhos de beleza dela. E aí ela posta uma foto na rede social. Você vai sentir que está competindo com ela. Não é muito distante, mas é perto o suficiente para que agora você sinta que está em uma competição com essa pessoa e todo mundo. Então você sente que talvez eu possa viver essa vida. Talvez eu possa chegar naquele objetivo. Então isso destrói a tua saúde mental muito mais rápido. E aqui começa a surgir uma armadilha, tá? Porque você pode cair nessa armadilha aqui e entender que tudo é mimese, tá? Pode pensar. E aí aqui você pode cair numa armadilha, que é a seguinte: ok, se todos estão perseguindo dinheiro, status e posses, conquistas, eu só vou fazer o oposto. Vou rejeitar a modernidade, todas essas coisas e vou tentar seguir minha autossuficiência. Então, vou vender todos os meus pertences e vou mudar para a Índia, vou mudar para Bali, vou surfar na Bahia, sabe, em Itacaré. E aí que tá, porque não é então. O que o Jihad argumenta é que isso ainda é desejo mimético. Seu desejo de surfar na Bahia, por exemplo, viver uma vida autossuficiente, essa vida, que é o contrário da modernidade, ainda está medindo por essa pessoa, por essa terceira pessoa. Porque você precisa de uma pessoa oposta vivendo uma vida de luxo para que você viva essa vida autossuficiente. Porque senão você não ia conseguir ver essa vida autossuficiente. Então aqui que começa a gerar essa premissa de, eu quero viver do meu jeito. Mas se você quer viver do seu jeito rebelde, sabe? Não vou fazer isso, eu vou fazer dessa forma. Ainda vai ter uma terceira pessoa para que você tenha esse lado oposto. Então o ponto é, a gente só consegue entender se a gente é rico se outra pessoa for pobre. Se a outra pessoa identificar que a gente é rico. Então, a gente só consegue saber se a gente é estúpido ou inteligente se tem outra pessoa oposta falando isso ou reforçando isso. Você só sabe se você é bonito se tem outra pessoa que é feia. Você só sabe se você está em forma se outra pessoa é gorda. Então só posso saber qualquer uma dessas coisas em relação aos outros, certo? Só sei se minhas conquistas são impressionantes ou pouco impressionantes em relação aos outros. Eu só posso saber se meu carro é bom se tem um carro que é ruim. Então, portanto, a gente é moldado a nossa identidade em relação aos outros. Eu acredito que isso faz sentido. E, portanto, todos nós desejamos e medimos através dos outros. Então, a gente mede sempre externo ou interno. A gente sempre está olhando e se comparando com outra pessoa para medir as nossas conquistas. Então, a conclusão natural é que a gente não tem como escapar desse ciclo, desse jogo. O que a gente pode fazer é moldar o nosso jogo e tentar criar as nossas regras. Então aqui o que Jihad acredita, também acredito de certa forma nisso, que existe uma maneira de você viver uma vida antimimética e é realmente escapar dessa comparação de baixo nível. Não é algo que seja totalmente alcançável, mas também não é algo que é totalmente impossível. Então a gente vai parar de transcender o desejo horizontal, ou seja, não simplesmente escolher os melhores mentores humanos para se comparar, os melhores modelos humanos para se comparar, porque os humanos são e sempre serão profundamente falhos. Então é cheio de contradições. Assim como eu sou, assim como você é, o humano é falho. Então a gente nunca vai ficar criando o nosso modelo de comparação mimética através do ser humano. O caminho é escolher transcender vertical. É fazer com que o seu modelo de suas ideias, dos seus objetivos, do seu desejo, algo mais elevado. Algo que além da consciência humana. Deus, amor, um conjunto de palavras, sei lá, Deus. Um gatilho que possa, de fato, ter uma boa direção ordenada. Então, eu penso sempre na fonte do amor. O ser humano, a melhor vibração que ele vai ter é a vibração do amor. Então, como é que eu consigo viver nessa linha tênue de vibrar, de acolher, de ajudar as pessoas? Então, o ponto é escolher um conjunto de valores, um conjunto de princípios pelos quais você vai viver e filtrar tudo em sua vida com base nesses princípios e nesses valores. Então, digamos que seus valores fundamentais fosse o amor. Então, tudo o que você faz em sua vida, cada decisão que você toma, cada intenção que tem, cada objetivo que você estabelece, cada sentido que alimenta, cada pensamento que alimenta pela manhã, todo esse processo será filtrado através do amor. Então, você vai pensar, isso planta amor em minha vida? Isso planta amor na vida de outras pessoas? Isso é amoroso comigo? E se um desses valores fosse ampliado, o sentimento de gratidão em sua vida, e se envolve totalmente, agradece as coisas que estão à sua frente? Então assim, seria esse pensamento. Como eu mencionei agora há pouco, como você pode imaginar, isso pode de fato parecer difícil. É difícil. Então não é uma coisa que vai acontecer com você do dia para a noite, não vai acontecer do nada.
né? Ou essa semana, ou esse mês. É um caminho para sua vida inteira. É uma composição de toda a sua vida. Assumir o desenvolvimento pessoal com o seu crescimento espiritual, como você vai se tornar esse tipo de pessoa, dentro dos seus valores. É uma prática que você vai fazer todos os dias. Viver de acordo com seus valores. Alinhar-se os ideais dentro dos seus valores elevados a isso. Porque aqui está a coisa, né? Quando você vive por esses desejos miméticos, quando você vive, né, constantemente em comparação com outras pessoas, você está constantemente com medo. Então você vive sua vida com medo, porque você não acredita em você, você não acredita no que você está fazendo, você não acredita nas suas escolhas, nas coisas de fato que está acontecendo, sabe? Então, esse que é o ponto. Então, para que você tenha um norte, defina o seu ideal. O seu ideal vai ser o quê? Vai ser amor? Vai ser Deus? Vai ser a busca pela verdade? O que você quer que seja que você vai estar buscando? Qual o norte que você quer que seja? Mas tenha uma estrela norte para você seguir em paz. Porque isso vai fazer a diferença no fim do dia